Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao EJA e hoje, na nossa aula de Ciências Humanas, nós vamos corrigir as atividades. Vamos lá para a primeira questão? Na primeira questão, nós temos aqui uma questão de você vai relacionar uma coluna com a outra, olha só. O governo João Goulart representou um período de intensa tensão política no Brasil, levando o país à beira de uma guerra civil. Lembrando que o governo João Goulart é aquele governo que vai de 1961 até 1964. Associe corretamente a primeira coluna com a segunda coluna e após marque a alternativa correspondente. Olha só, a primeira coluna nós temos aqui alguns eventos relacionados ao governo João Goulart. Nós temos a campanha da legalidade, as reformas de base, o comício da Central do Brasil e a marcha da família com Deus pela liberdade. Vamos ver? A segunda coluna, medidas de alteração constitucional, agrária, fiscal e administrativa. É o que nós chamamos de reformas de base, né? As reformas que João Goulart queria implementar no Brasil durante o seu mandato presidencial. Segundo item, movimento a favor da posse de João Goulart como presidente após a renúncia de Jânio Quadros. No caso, é a campanha da legalidade. Inclusive, o governador de Goiás, Mauro Borges, ele vai participar dessa campanha da legalidade. Ação que buscava influenciar a opinião pública contra as medidas tomadas pelo governo João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu em 1964. E a ação que buscava criar apoio popular às reformas de base foi o comício da Central do Brasil. A Central do Brasil, que era uma estação ferroviária que fica, existe até hoje, no Rio de Janeiro. E o João Goulart pretendia fazer um comício ali porque era o local onde os trabalhadores se deslocavam do seu trabalho para casa. Então era o momento dele falar com os trabalhadores. O João Goulart queria que esse comício do dia 13 de março de 1964 atingisse a classe trabalhadora em favor das reformas de base, tá certo? Vamos olhar aqui no slide a sequência correta? Vamos lá? Então a sequência correta é a letra A, 2, 1, 4 e 3, tá legal? Beleza? Vamos continuar então na questão 2, olha só ela aí. Qual das alternativas abaixo aponta características do regime militar brasileiro? Então, na hora que você for resolver a questão 2, você deveria ter marcado a letra B. Por quê? Porque isso daqui, de fato, aponta características do regime militar brasileiro. Regime militar esse que começou em 1964 e terminou em 1985. Então, nós tivemos o bipartidarismo, ou seja, nós tivemos dois partidos políticos, que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da situação, ou seja, o partido governista, e nós tivemos o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. Não tínhamos democracia, justamente porque não tínhamos liberdade de expressão, não tínhamos a eleição direta para presidente. Perseguição aos opositores políticos. Muitos opositores políticos foram presos, foram caçados, exilados, alguns até mortos, por conta da tortura. E a repressão aos movimentos sociais, exatamente. Não poderia existir no regime militar um movimento social, de oposição ao governo. Por isso que os movimentos sociais vão enfraquecer durante esse período por causa da repressão durante o governo, durante a ditadura militar. Tá certo? Vamos para a próxima questão? Na questão 3 nós temos, a partir de 1968, a ditadura militar ampliou seu aparato repressor, concluindo esse processo de fechamento do regime com o decreto do AI-5. AI-5, pessoal, quer dizer o quê? O ato institucional número 5. Foi o ato mais duro da ditadura, o ato que acabou, que restringiu o habeas corpus, o ato institucional que vai
né, fortalecer a censura, vai fortalecer o poder do presidente. Em diversas frentes, a repressão da ditadura atuou para reprimir os movimentos sociais, como o estudantil, o operário ou até mesmo a demonstração de oposições entre os próprios deputados. O fechamento do regime fez com que muitos opositores se lançassem à resistência armada, movimento que atuou para derrubar a ditadura pela via armada entre 1968 e 1973. Dos nomes listados abaixo, selecione aquele que não se envolveu com a resistência armada. Você deveria ter marcado a letra A, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele era governador da Guanabara nesse período e ele apoiou o golpe de 1964. Ele era um político próximo aos militares. Porém, durante os primeiros anos da ditadura militar, ele acaba se afastando, né, do governo, justamente porque ele não tinha, né, além de não ter eleição direta para presidente, né, a sua candidatura presidencial acabou naufragando, então ele acabou se afastando, tornou opositor, mas ele não pegou em armas, tá bom? Questão 4, olha só. Leia os textos e marque a alternativa correta. O estudante Edson Luiz de Lima Souto nasceu em Belém do Pará em 24 de fevereiro de 1950 e morreu no Rio de Janeiro em 28 de março de 1968, assassinado pela polícia militar durante uma manifestação estudantil no restaurante Calabouço, no centro da cidade. Esse é um texto 1, falando da morte do estudante Edson Luiz. No texto 2, nós temos que em outubro de 1968, na rua Maria Antônia, região da Consolação, na cidade de São Paulo, ocorreu um confronto entre estudantes universitários, que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia. A partir dessas informações dos textos, no que se refere à resistência à ditadura militar no Brasil, pode-se afirmar que o movimento estudantil, você deveria ter marcado a letra C. Suas lideranças seguiram diferentes caminhos, como, por exemplo, a militarização. Tá legal? Então, vários estudantes nesse período, entre 1968 e 1969, ao perceberem que uma oposição política era praticamente impossível dentro da ditadura, eles vão partir para a luta armada, tá bom? Questão 5, olha só. Na questão 5 nós temos uma questão que fala sobre as diretas já. Analise as proposições e marque a alternativa que corresponda às corretas. Item 1. Reconhecido como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, o movimento Direta Já foi marcado por enormes comícios, em que figuras perseguidas pela ditadura, membros da classe artística, intelectuais e representantes de outros movimentos militavam pela aprovação do projeto de lei, exatamente, que eles queriam que as eleições presidenciais de 1985 fossem feitas pelo voto direto. O item 2, a divulgação da chamada Emenda Dante Oliveira fez com que, em um curto espaço de tempo, membros do PDS, PFL e Arena passassem a organizar grandes comícios em que a população se colocava a favor da escolha direta para o cargo de presidente. Está errado. Principalmente esse partido que a Arena, em 1985, já não existia mais. Em 1985, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que a gente viu algumas questões anteriores, não existia mais. Em 1979, o presidente João Figueiredo ele vai voltar o multipartidarismo, então o item 2 está errado. Em resposta ao movimento Direta Já, o general João Figueiredo, presidente da República, decretou em 1984 medidas que voltavam a censurar os conteúdos veiculados nos meios de comunicação, com o objetivo de abafar o crescente apoio popular ao movimento, exatamente. Inclusive, pessoal, até a Rede Globo participou disso, né? O comício das diretas que aconteceu em São Paulo, em janeiro de 1984, em janeiro de 1984, foi noticiado como se fosse um evento do aniversário da capital paulista, só que não, era o movimento das diretas, né? Então houve sim esse boicote, tá bom? Quarto item, a enorme pressão em torno das diretas já sensibilizou os deputados federais da época que por apenas 22 votos de diferença aprovaram a emenda Dante Oliveira. Errado. A emenda Dante Oliveira não foi aprovada, ela foi arquivada por não conseguir o quórum necessário para tanto. Então, o certo é o número, a letra C,
número 1 e 3, tá legal? Vamos para a sexta questão. Observe o mapa de densidade demográfica da Europa Ocidental e marque um X na alternativa correta. Vocês estão vendo aqui a densidade demográfica, aqui do lado vocês estão vendo a legenda que vai apontando como se deu, ou melhor dizendo, como se dá essa densidade demográfica em cada país europeu. O amarelo mais escuro é mais de 100 quilômetros, mais de 100 habitantes por quilômetro, e o mais claro é de 3 a 5 quilômetros por habitante. Ou seja, nas regiões que estão mais escuro, onde tem mais gente, e o que está menos escuro é o que tem menos gente. Vamos para a questão? Olha só. Então você deveria marcar a letra D de dado. A Europa Ocidental é bastante populosa e sua população encontra-se mal distribuída pelo continente. De fato, a Europa, por ter algumas regiões ali próximas ao Oceano Ártico, ao Polo Norte, isso acaba fazendo com que ali seja inabitável, então as pessoas fiquem mais próximas ao continente, tá certo? Questão 7, vamos lá. Na questão 7, em relação às principais áreas econômicas e industriais da Europa, assinale a alternativa correta. O correto é a letra A. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial e o Reino Unido exerceu uma hegemonia industrial e comercial até o fim das guerras mundiais, quando perdeu essa posição para os Estados Unidos. Exatamente. A Inglaterra foi uma potência industrial entre os séculos XVIII e XIX até meados do século XX. Tanto é que colonizou várias outras áreas do mundo. Tá legal? Questão 8. A agricultura do Sudeste Asiático é uma das mais importantes da Ásia, em razão da elevada produtividade e da sua importância econômica, mas também por fornecer alimentação para regiões densamente povoadas. Qual alternativa abaixo apresenta um elemento que caracteriza as práticas agrícolas dessa região? É a letra D, o desenvolvimento do arroz, do cultivo do arroz em sistemas de terraceamento. Tá legal? Então, vamos lá para a questão 9. Em termos populacionais, a Ásia apresenta grandes concentrações de população, com destaque para os 2 países mais populosos do mundo, que são eles, letra A, Índia e China, até hoje. A Índia e a China são os países mais populosos do mundo. E vamos para a questão 10, olha só. Peraí. Aqui, ó. A relação entre a exclusão econômica e a digital está apresentada na seguinte assertiva, letra D. A socioeconômica desencadeia a digital. Por haver uma relação desfavorável quanto ao menor acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia de informação e comunicação. De fato, se a pessoa não tem dinheiro para comprar computador, para ter acesso ao aparelho tecnológico que vai lhe dar acesso à informação e ao conhecimento, acaba prejudicando também o meio digital, tá bom? E por fim, questão 10, olha só, vem comigo aqui para o slide. Analise os aspectos socioeconômicos das nações que formam a Oceania. Em seguida, assinale a alternativa correta. Você deveria marcar a letra D de dado. A Austrália e a Nova Zelândia são os únicos países que apresentam alto grau de desenvolvimento, enquanto o restante do continente depende de atividades primárias para sobreviver. Tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós fizemos a correção da atividade número 2. Tá legal? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus. Até a próxima aula.